o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Observaram a frase que eu falei? Além das fronteiras. Você já observou que apenas essa expressão, além das fronteiras, já contém grandes verdades que precisam de total atenção do professor para oferecer a melhor hermenêutica possível e principalmente do aluno. Bom, tendo dito isto, vamos recordar então o seguinte texto bíblico para entender além das fronteiras. Está em Atos 1:8. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos 1:8. Vamos entender sobre em Jerusalém, em primeiro lugar, ou seja, na minha casa. Na época, Jerusalém era a cidade onde os discípulos estavam, o ponto de partida da missão. Para os nossos dias, significa minha casa, minha família, minha igreja local, meus amigos mais próximos. Por isso que eu sempre faço a pergunta: como que alguém quer alcançar o mundo, ser missionário, se ele não evangeliza dentro da sua própria casa? Vamos entender a expressão como em toda a Judeia, ou seja, minha região. Eu explico. Na época, os judeus tinham forte preconceito contra os samaritanos. Lembram disso, né? Nos dias atuais, significa que pessoas de outra cultura, pessoas de outra condição social, pessoas rejeitadas, bandido, ex-bandido, prostituta, ex-prostituta e uma infinidade de exemplos que temos, né? Isso inclui também pessoas com quem eu tenho dificuldade de conviver, mas a mesma graça nos dá sabedoria e paciência para coexistirmos. Amém? E a pergunta que eu deixo é o seguinte: existe alguém que Deus quer que eu alcance, mas o meu coração ainda resiste? Fica essa pergunta para você. E por fim, vamos entender a expressão e até aos confins da terra. Isso significa que se refere a missões nacionais, missões transculturais, evangelização pela internet, é o que eu estou fazendo aqui, exatamente como eu estou fazendo, apoio financeiro através dos dízimos e ofertas, ambos voluntariamente, e orações pelos missionários. E a última pergunta: como posso participar da obra missionária mesmo sem sair do meu país? E aí, dentro dessa análise, eu faço um paralelo. Todos sabem que o exército humano ele é composto por, entre outros, fuzilaria e artilharia, né? Fuzileiros e artilheiros. O fuzileiro, ele vai cara a cara brigar com o inimigo na trincheira, não é? E a gente sabe que quando acaba a munição, ele continua na guerra brigando com aquela faca que tem na ponta do fuzil, que é conhecido como sabre, a baioneta. Pode acabar até a munição, mas ainda tem o fuzil com aquela faca na ponta dele que ele vai lá pelejar em prol do seu país. E a artilharia, ela não vai cara a cara brigar com o inimigo na trincheira, mas também não fica fora da guerra. Ela fica dando tiro de canhões nas montanhas, dando cobertura para quem está indo na trincheira brigar com o inimigo cara a cara. E trazendo para o sentido espiritual, como que eu posso aplicar isso? Bom, os fuzileiros são os irmãos que saem a campo aos domingos, ou em qualquer outro dia que ele tenha folga ou liberdade de assim fazer. São aqueles irmãos que vão nos presídios, nas cadeias, nos centros de recuperação. Também os irmãos, as irmãs que vão aos hospitais, não é verdade? Esses são os fuzileiros. Estão cara a cara na trincheira espiritual brigando com o inimigo. E quem são a artilharia que não vai cara a cara? São aquelas irmãs já idosas, os irmãos já idosos, que não têm mais condições físicas de enfrentar um ônibus lotado, sol quente, tempo demais em pé, mas estão em casa ou na igreja de joelhos dobrados, mandando tiro de canhões de oração para a glória do Deus vivo que fez os céus e a terra e que alistou a mim e a você para além das fronteiras. Diga amém.
Portanto, Jerusalém representa a nossa responsabilidade pessoal. Judeia representa a nossa influência local. Samaria representa o desafio de amar sem preconceitos. Confins da terra representam a missão global da igreja. E observe que quando a gente fala Samaria, amar sem preconceitos, é justamente impedir que o evangelho seja distorcido por ódio de pessoas que pensam diferente, de pessoas que têm um estilo de vida totalmente diferente do nosso, ok? Então, nada justifica o preconceito nem o pré-julgamento. Nós somos chamados para, quando chegarmos ou quando nos depararmos com as Samarias da vida, nós vamos encontrar pessoas que têm opinião de formação de família diferente do nosso, mas devemos amar e nunca, em hipótese nenhuma, prejulgar ou condenar, como infelizmente alguns que não vigiam acabam criando problemas ao invés de levarem a solução, que no nosso caso missionário, a solução é Cristo para as nações. Amém? Então, queridos, aprendamos isso. Uma igreja cheia do Espírito Santo não permanece parada. Ela começa onde está e leva o evangelho até onde ainda não chegou, glória a Deus. E aí você me pergunta, e o que o presbítero Júnior pode falar sobre essa temática de fronteiras? Bom, ela divide-se em 3 eixos centrais de abordagem. Primeiro, interpretar. Qual é o tópico principal? Lídia, quando o Espírito Santo abre o coração e funda uma igreja. Ok? Pontos de conteúdo. Quais que a gente pode apresentar? A direção soberana do Espírito Santo na segunda viagem missionária, fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. A pregação em Filipe é um exemplo. Traz o quê? A simplicidade, a graça e o poder transformador. Segundo eixo, contrastar. Tópico principal, a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas. E qual é os pontos desse conteúdo? A expulsão de um espírito de adivinhação, que deu prejuízo, a reação dos exploradores e a perseguição injusta, a falha da justiça humana. A falha da justiça humana. Deixa quieto. E por fim, terceiro eixo, mobilizar. Importante. Tópico principal, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro. Pontos desse conteúdo, açoitados e presos por causa do evangelho. O louvor que abre portas e transforma ambientes. A convenção do carcereiro e a vitória da graça. Diga amém! E assim, queridos, seguimos com a lição 4, que é o ciclo de estudos sobre a igreja dos gentios, Atos 15 e 16, ok? Vamos lá então? Queridos, eu quero hoje dizer que vamos caminhar por uma das páginas mais dinâmicas do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos sair, por exemplo, de Jerusalém, atravessar a Ásia Menor, sentir o vento contrário que o próprio Espírito Santo colocou no caminho de Paulo e desembarcar surpreendentemente na Europa. Não porque os homens planejaram assim, de maneira alguma, mas porque Deus fechou portas para abrir uma porta ainda maior. Essa lição não é sobre um mapa de viagens missionárias, ok? Não é. É sobre um Deus que continua falando, aleluia, continua dirigindo, continua fechando caminhos que pareciam óbvios e abrindo caminhos que pareciam impossíveis. É sobre um Espírito Santo que não apenas impulsiona a igreja para frente, mas que também muitas vezes a detém. E essa detenção é tão divina quanto o impulso. E é sobre um evangelho que, uma vez chegando à Europa, não para diante de mercadoras prósperas, nem diante de celas de prisão. Alcança igualmente o coração aberto de Lídia e o coração desesperado do carcereiro romano, prestes a se matar. Hoje você vai entender
que ser guiado por Deus, queridos, nem sempre significa ter todas as portas abertas diante de você, e que o evangelho tem poder para alcançar tanto a sala de estar de uma comerciante respeitável, quanto o calabouço mais escuro da cidade. Vamos então mergulhar no texto sagrado neste momento. O que diz o texto áureo? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia, crescia em números. Atos 16:5. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo não apenas abre portas diante da igreja, ele também as fecha. E essa direção divina, mesmo quando contraria nossos planos, sempre conduz ao maior bem para a obra de Deus, alcançando corações tão diferentes quanto o de uma comerciante de púrpura e de um carcereiro romano. Amém, queridos? Bom, e a leitura bíblica em classe diz assim, e navegando de Troade fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E agora vamos ler os versículos 18, 25 ao 31. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, pensando que os presos tinham fugido, né? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Amém? É que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, né, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Queridos, o breve resumo das verdades hermenêuticas já reveladas nesta leitura. Vamos falar sobre isso? Antes mesmo de entrarmos na exposição ponto a ponto da lição. Esta leitura já nos entrega tudo, muita coisa. Em blocos, verdades são sustentadas para a aula. O evangelho não escolhe classe social. Na mesma narrativa, o mesmo Paulo, com a mesma mensagem, alcança Lídia, mulher livre, comerciante próspera, que servia a Deus. E mais adiante, um carcereiro romano pagão à beira do suicídio. O texto grego não trata essas duas convenções como uma espécie de categorias diferentes de salvação. Não mesmo. É o mesmo caminho da salvação para ambos, ok? É o mesmo caminho. Queridos,
A conversão verdadeira sempre produz um movimento de casa. Repare que tanto em Lídia, versículo 15, ela e a sua casa, quanto no carcereiro, versículo 31, tu e a tua casa. A salvação transborda para o núcleo familiar. A fé bíblica nunca é puramente individualista, nunca. Deus usa tanto a serenidade, o rio, o lugar de oração, quanto a crise, o terremoto, a prisão, né, Júnior? Como cenário de revelação. Isso nos ensina que não existe ambiente inadequado demais para o Espírito Santo agir. Nenhuma reunião pacífica à beira do rio, nem a escuridão de um calabouço, porque há autoridade sobre as trevas e autoridade sobre o desespero humano. Versículos 28 e 29. Vem da mesma fonte, queridos, o nome e a presença de Jesus Cristo. Bom, Paulo não usa métodos diferentes para a jovem endemoniada e para o carcereiro suicida. Usa a mesma base, o Evangelho de Cristo, pregado e vivido com integridade, mesmo sob açoites. O sofrimento injusto não interrompe a missão, ele se torna palco dela, queridos. Paulo e Silas, injustamente açoitados e presos, contexto dos versículos 19 e 24, não amaldiçoam a situação. Eles oram e cantam hinos à meia-noite. E esse louvor em meio à dor, que se torna o cenário do maior milagre do capítulo, é extraordinário. Guarde essas 5 verdades que vamos agora aprofundar cada trecho com calma. Amém? Vamos para a introdução dessa maravilha de lição? Vamos lá? Irmãos, o capítulo 15 de Atos termina com a chamada controvérsia de Jerusalém. Os gentios não precisavam se tornar judeus para serem salvos. A graça havia vencido o legalismo, mas, resolvida a questão doutrinária, o Espírito Santo vai conduzir a igreja através de Paulo, Silas e Timóteo para além das fronteiras conhecidas até então, geográficas, culturais e humanas, ok? Vamos dividir o nosso estudo em 5 pontos. Vamos lá? Vamos ao primeiro ponto. O Espírito Santo conduz a nossa vida em meio às tensões. Atos 15, 36 ao 41. 36. E depois de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: voltemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé, queridos, aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo não parecia razoável que tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não fora com eles àquela obra. E entre eles houve tal dissensão que se apartaram um do outro, e Barnabé, tomando consigo a Marco, navegou para Chifre. Mas Paulo escolheu a Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E eu quero trazer uma exposição teológica e hermenêutica desse primeiro ponto, né? E vocês vão entender que, especialmente aqui em Pernambuco, tá mais ou menos isso, em relação a 2 grandes homens de Deus usados. Vamos lá. Observe que esse texto, ele não esconde o conflito, tá? A Bíblia é honesta demais para maquiar seus heróis. Paulo e Barnabé, 2 homens usados poderosamente por Deus, companheiros de primeira viagem missionária, chegam a um ponto insustentável. Lembra alguma coisa aqui em Pernambuco? Será? Não sei, né? E aí, nesse texto, ele vai indicando um atrito intenso. Lembra alguma coisa daqui? Qual foi o motivo? Marcos. Barnabé, fiel ao seu nome, filho da consolação, Atos 4 e 36, quer dar uma segunda chance ao seu sobrinho, que os havia abandonado na Panfilha, né? Paulo, com seu rigor apostólico, não via prudência nisso. Lembra alguma coisa aqui em Pernambuco? Não sei, quem é que estava certo? Hein? Me diga aí. Estava certo? A azul é mais santa do que a verde? Alguma coisa assim? Tem coerência nisso? Bom,
Deixa eu voltar para a lição que é melhor. Vamos lá. Voltando para a lição, quem estava certo? A Bíblia não julga. E esse é o ponto teológico crucial. Deus não precisa que estejamos de acordo em tudo para continuar operando através de nós. Seja azul ou seja verde, o Deus é o mesmo. Bobos são os homens ou o homem que impera divisão. E aí anda na contramão do que a própria palavra diz. Segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outro texto bem peculiar para quem não ama viver na comunhão como outrora vivíamos aqui em Pernambuco. Qual é o texto, presbítero Júnior? Salmos 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que a gente vê aqui, especialmente em Pernambuco, é deprimente, porque eu que morei no Sudeste, todas as convenções são unidas. Eu já falei isso na outra lição. E aqui, se a igreja mãe, eu não vou citar o nome, se a igreja mãe vier ao Pernambuco e tiver que fazer um evento, não pode unir as duas maiores convenções. Por quê? Por causa do espírito de Paulo, rigoroso, santo demais, para poder acolher e conviver com os irmãos da Igreja Verde. Paulo, da Igreja Azul, não quer seguir a comunhão com João Marcos, da Igreja Verde. Já pensou? Que incoerência! O que seria Pernambuco se não houvesse essa divisão? Seria uma potência, irmão. Pensa nisso. Eu deixo só essa reflexão. Amém? Estou falando alguma coisa para ofender alguém? Não. Nem alguém e nem nenhuma instituição. Eu não acho. Eu tenho convicção de que ainda creio que quando essa divisão acabar, vai ser uma maravilha para o reino de Deus e para os irmãos em Cristo. Porque os cantores da Igreja Azul, se alguém souber que eles cantaram na Igreja Verde, eles são disciplinados, são deixados de banco. Será que é regra de vida isso? Lembre que depois Paulo recomenda o João Marcos, tá? Não foi para toda a eternidade, deitado eternamente em berço esplêndido da divisão. Não. Houve uma conciliação, houve uma flexibilidade no coração de Paulo e depois, lá na frente, ele mandou que contassem com o João Marcos. Amém? Posso voltar para a lição? Posso, né? Dá licença. Quem estava certo? A Bíblia não julga. E esse é o ponto teológico crucial. Deus não precisa que estejamos de acordo em tudo para continuar operando através de nós. Da tensão nasceram duas equipes missionárias, não uma só. E aí eu abro um parêntese. Tem alguém que pensa que só pode haver uma frente missionária em Pernambuco. Se não for a frente missionária azul, as demais está tudo desviada. Não, querido. Para quem é de Pernambuco, está entendendo o que eu estou falando, né? Tem a frente missionária azul, tem a frente missionária verde 1, tem a frente missionária verde 2 e tantas outras frentes missionárias. E em especial, a frente missionária AD Paulista, lugar de ser feliz, que é ligada à convenção SEADER, coordenadoria em Pernambuco, minha igreja, pastor presidente Romualdo Júnior e missionária Esther Santos. Então, queridos, para Deus, o que importa é que haja comunhão. Comunhão, independente da frente missionária, independente da cor da frente missionária. Deu para entender? A gente fala de forma respeitosa, mas fala sem hipocrisia, tem que falar a verdade. E é isso que a lição vai abordar. Amém ou não amém? Então, vamos lá. Da tensão nasceram duas equipes missionárias, né? E não uma só. E anos depois, o próprio Paulo pediria a presença de Marcos, dizendo que ele lhe era útil para o ministério, 2 Timóteo 4:11. Qual é a aplicação prática? Quantas vezes interpretamos um desentendimento na igreja como sinal de que Deus se afastou daquele lugar, né? Que é isso que está predominando aqui no Pernambuco.
Aparentemente parece que Deus se afastou da Igreja Verde e ele só está na Igreja Azul. Só a Igreja Azul é que presta para ir para o céu. O resto está tudo desviado. Não, querido. O Espírito Santo na Igreja Azul, quando dá 9 horas ou antes das 9, o Espírito Santo fecha a boca de todo mundo. Mas na Igreja Verde, às vezes o Espírito Santo quer passar mais um pouco. Não tem problema nenhum. Isso não quer dizer que a igreja está em desordem. Não quer dizer nada. Amém ou não amém? Eu estou falando da lição. Sim ou não? Agora, claro, aplicando para a nossa realidade pernambucana. Portanto, nessa aplicação, não existe Deus se afastou daquele lugar por causa de divergência entre a liderança de cima, né? Esse texto nos ensina o contrário. O Espírito Santo pode usar até nossos atritos humanos para multiplicar a obra. E aí eu volto a falar da nossa realidade pernambucana. Eu tenho que falar a verdade, queridos. Houve-se a proibição, né? A Igreja Azul proibiu que os azuis não visitem, não cantem, nem preguem na Igreja Verde. Por quê? Porque quando houve o atrito, simplesmente as tendas alargaram. E quero avisar, hein? Não adianta cortar, fazer cortes, porque eu tenho um vídeo completo. Para que se entenda tudo que eu estou falando, é necessário assistir toda a aula. E aí será comprovado que eu não estou insultando nem provocando nenhuma liderança, nenhuma instituição, independente se seja azul ou verde. Amém? Isso é querer só para si, o evangelho é para todos. Não é só para um grupo, não é só para uma cor. Amém? É para todos, para além das fronteiras. Amém? E agora, o segundo ponto, que é a síntese da lição 4. Deus dirige nossa vida abrindo e fechando portas. Atos 16, do 1 ao 10. Chegou, porém, a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma mulher judia, crente, mas de pai grego, e por sinal davam bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e Icônio. Quis Paulo que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para que as guardassem os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. E tendo passado pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade, e de noite apareceu Paulo uma visão. Estava ali um varão macedônio que lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E tendo ele esta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, tendo entendido que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Um detalhe hermenêutico importante sobre Timóteo. Porque Paulo, que lutou contra a obrigatoriedade da circuncisão para os gentios, circuncida agora Timóteo. Por quê? Não há contradição na Bíblia. Paulo não impõe um requisito salvífico, faz uma concessão missiológica, ok? Timóteo tinha mãe judia, pela lei rabínica, e isso o tornava judeu. Não sendo circuncidado, seria visto como apóstata. Ok? Em qualquer sinagoga. É o princípio que Paulo formularia depois. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 1 Coríntios 9, 22. Agora, o coração desta sessão. O Espírito Santo impede Paulo de pregar na Ásia. Depois, impede novamente, olha aí, de ir a Bitínia. Não foi falta de oportunidade.
foi intervenção direta e intencional do Espírito Santo. Só na terceira tentativa surge a visão do varão macedônio. Deus não apenas fecha portas, ele revela no tempo certo a porta que estava aberta o tempo todo. Se Paulo tivesse insistido em ir para a Ásia ou a Bitínia, jamais estaria em Troade na noite exata da visão. Qual é a aplicação que a gente pode fazer nisso? Você já teve um plano bom? Uma vontade sincera de servir a Deus? E mesmo assim, as portas não se abriram? Talvez você esteja exatamente dentro da vontade de Deus. Sim, sendo conduzido rumo a uma Macedônia que ainda nem sabe que existe. Terceiro ponto, quando o coração se abre, a palavra é recebida com fé, Atos 16, do 11 ao 15. Chegando à Macedônia, Paulo não encontra uma sinagoga. A comunidade judaica de Filipos era pequena demais. Encontra, em vez disso, um pequeno grupo de mulheres reunidas à beira de um rio, num lugar de oração. O texto do versículo 14 é riquíssimo, querido. Observe bem, o Senhor abriu completamente o coração. Então, observe bem a palavra, completamente. Significa que não é uma abertura parcial, é um trabalho soberano de Deus no íntimo de Lídia. E qual é o ponto hermenêutico deste ponto? A salvação é obra de Deus do início ao fim. Paulo prega, quem abre o coração é o Senhor. Amém ou não amém? Compare lá em João 6,44. Isso não anula a nossa responsabilidade de pregar, não mesmo, mas nos liberta do peso de convencer pessoas por conta própria, um perigo. E o fruto imediato? Lídia crê e é batizada com toda a sua casa e abre a sua casa aos missionários. Tradicionalmente, entende-se que essa casa se tornaria a base da igreja de Filipos, a mesma igreja para a qual Paulo escreveria anos depois a epístola aos Filipenses. Qual é a aplicação prática? Nunca subestime o valor de uma pequena reunião de oração à beira de um rio, ok? Deus não mede sucesso ministerial por multidões, mas pela disposição do coração que ele mesmo abre. Amém, Igreja Azul? Porque parece que a verde está bem para lá de Bagdá, segundo a visão da Igreja Azul. Mas enfim, vamos lá. Chegamos ao quarto ponto. O nome de Jesus tem autoridade sobre as trevas. Atos 16, 16 ao 18. Então deixa eu trazer a exposição teológica e hermenêutica deste ponto. Vamos lá? O texto original diz que a jovem tinha um espírito de Pitão ligado à mitologia grega. Deixa eu explicar. Pitão era a serpente mítica ligada ao oráculo de Delfos. Essa jovem era escravizada, explorada financeiramente por seus senhores através da manipulação espiritual. Simples assim. Tudo o que ela dizia sobre Paulo era, no conteúdo, verdadeiro. Eles eram servos do Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. Tudo bem, mas Paulo não aceita esse testemunho. A verdade dita por fonte demoníaca continua sendo fonte contaminada. Deus não precisa de endosso das trevas. Lembre-se de Jesus silenciando os demônios que o reconheciam. Marcos 1, 25 ao 24. Depois de muitos dias, Paulo age. Em nome de Jesus Cristo, te ordeno que saias dela. O verbo grego para ordeno é o termo militar de ordem de superior para subordinado. Aleluia. A autoridade não está na técnica do exorcista. Está exclusivamente no nome de Jesus. E o resultado é imediato. Na mesma hora, saiu. Hoje somos cercados de vozes que, mesmo dizendo coisas parcialmente verdadeiras, vêm de fontes contaminadas. O crente maduro precisa de discernimento para não aceitar todo o endosso, mesmo quando parece favorável ao evangelho. Quinto ponto, da divisão ao louvor. A salvação alcança até o carcereiro.
Qual é o contexto? Atos 16, 19 ao 24. Resumo não incluso na leitura em classe. Ao libertar a jovem, Paulo tira dos seus senhores a fonte de lucro. Enfurecidos, eles arrastam Paulo e Silas até os magistrados, acusando-os de perturbar a cidade. Veja, a multidão se levanta contra eles, são açoitados publicamente e lançados na prisão interior com os pés presos no tronco, a forma mais severa de contenção da época. Veja que absurdo. É sério, irmão. Tudo isso por causa do dinamismo e da coragem de pregar o evangelho. Ok? Reparem no contraste chocante do versículo 25. À meia-noite, com as costas ainda sangrando dos açoites, os pés presos no tronco, Paulo e Silas, queridos, oravam e cantavam hinos a Deus. Queridos, quando a Bíblia fala cantavam hinos, isso se refere a um louvor formal, deliberado, não um simples gemido de dor. Isso não é estoicismo humano, é uma teologia prática da soberania de Deus em ação. Eles sabiam que a mesma mão que os havia guiado através das portas fechadas, capítulo 16, versículos 6 e 7, continuava no mesmo controle, mesmo dentro de uma prisão. E eu sou prova viva disso. O terremoto não é apresentado como um mero fenômeno natural. É intervenção divina imediata, resposta ao louvor. Soltam as correntes de todos os presos, não apenas as de Paulo e Silas. Isso é significativo, queridos. A libertação que Deus opera através do seu povo, muitas vezes, transborda para além do que pedimos, alcançando outros ao nosso redor. O momento mais dramático, porém, é o do carcereiro, tá? Pela lei romana, um carcereiro que permitisse a fuga de presos pagaria com a própria vida. Veja aí, compare Atos 12 e 19, onde os guardas de Pedro foram executados por isso. Vendo as portas abertas, ele já ia se matar. Preferia a morte pela própria espada à execução vergonhosa. É Paulo, ainda dentro da prisão, que o impede. Ei, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Reparem, o próprio prisioneiro salva a vida do seu carcereiro. A graça de Cristo, queridos, inverte completamente os papéis entre opressor e oprimido. Amém, Brasil? A pergunta do carcereiro, versículo 30. Que me é necessário fazer para me salvar? É, teologicamente, a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. E a resposta de Paulo e Silas, versículo 31, queridos, é de uma simplicidade doutrinária extraordinária. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não há rituais, não há lista de obras, não há períodos de prova, né? Oh, Jesus, quantos homens impõem tanta coisa para que a pessoa consiga chegar a fazer a tua obra. Ai, me dá paciência, Senhor, me dá paciência. A De Paulista, lugar de ser feliz. Vem para a De Paulista, querido. Então, queridos, não há rituais, não há lista de obras, não há período de provas humanas. A salvação é pela fé, unicamente no Senhor Jesus Cristo. É o mesmo evangelho da graça que havia sido defendido no concílio, lembra? De Jerusalém, Atos 15, agora provado e confirmado na prática, na cela mais escura de Filipos. Qual é o ponto hermenêutico disso? Note o paralelo perfeito entre Lídia e o carcereiro, as duas conversões desta leitura. Uma mulher livre e próspera, cujo coração o Senhor abriu espontaneamente durante uma reunião de oração tranquila. Um homem pagão endurecido pela profissão, que só chega à mesma pergunta depois de uma crise que ameaça a sua vida. Olha só, observe, Deus usa caminhos radicalmente diferentes para levar pessoas radicalmente diferentes ao mesmo Cristo, queridos. Não existe fórmula única de convenção, existe um único Salvador. Agora, deixa eu fazer uma aplicação prática com uma indagação. Você teria estrutura para louvar a Deus em meio a uma prisão pessoal física? Hein? Porque emocional e espiritual geralmente
a maioria das pessoas, né, consegue, enfrentam. Mas prisão física, literalmente, você teria coragem de ser o mesmo e com seu testemunho de vida, Deus te livrar dos homens sanguinários, Deus te guardar em vida e você ganhar inúmeras, incalculáveis vidas para Cristo? Você teria estrutura? Porque falar da prisão de José, né, é fácil, da prisão de Paulo é fácil, mas viver literalmente é outro contexto diferente. O padrão bíblico não é esperar a libertação para louvar, é louvar dentro da prisão, confiando que o Deus, o mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, sabe também abrir portas de masmorras e corações endurecidos. O mesmo Deus que deu vitória a José na prisão, o mesmo Deus que deu vitória a Paulo na prisão, é o mesmo Deus que age igualmente nos dias de hoje para aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Diga amém. Olhando para trás em tudo o que vimos nesta lição, percebemos um fio condutor claro. O Espírito Santo estava ativamente presente em cada cena, na tensão entre Paulo e Barnabé, gerando duas missões, nas portas fechadas da Ásia e da Bitínia, redirecionando Paulo para a Macedônia. Olha aí, quanta coisa! No coração aberto de Lídia, na autoridade sobre o espírito de Pitão e, por fim, no louvor em meio ao sofrimento que abriu não apenas as portas de uma prisão, mas o coração de um carcereiro romano e de toda a sua casa. O resultado de tudo isto está resumido em nosso texto áureo, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atos 16:5. Direção divina, mesmo quando dolorosa, mesmo quando cheia de portas fechadas e noites de prisão, sempre resulta em crescimento de fé e em número. Que hoje você saia entendendo que o mesmo evangelho que abre o coração de uma comerciante de púrpura também abre celas de prisão e corações desesperados. Não existe fronteira geográfica, social ou espiritual que o nome de Jesus Cristo não possa atravessar. Vamos orar? Pai Santo, obrigado porque o teu Espírito continua guiando a tua igreja hoje, assim como guiou Paulo, Silas e Timóteo. Ensina-nos a reconhecer as portas que tu fechas como parte do teu cuidado e não como um abandono. Aleluia. Abre o nosso coração como abriste o de Lídia e alcança os corações mais endurecidos ao nosso redor, Senhor. Como alcançaste o coração do carcereiro de Filipos. Ensina-nos a louvar mesmo dentro das nossas prisões pessoais, sabendo que és tu quem abre as portas no tempo certo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Por fim, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que assistiram, me ouviram nesta simplória aula. Que Deus abençoe a tua vida e, se você puder, compartilhe esta aula para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E lembre-se, se Jesus não arrebatar a sua igreja hoje, até a próxima. Graça e paz. Deus te abençoe.